Hello, hello, hello. Tudo bem com vocês? Atrasei 2 minutos. Mas por que atrasei 2 minutos? Porque estava agora na aula de semeando na pélvica. Acabou de acabar a aula agora, que passou mais do tempo do que eu, estava planejando. Foi uma aula bem densa sobre redes sociais, posicionamento, crescimento aqui nessas redes. E eu quero falar com vocês hoje sobre, o que é o Semeando na Pélvica. Semeando na Pélvica é uma formação completa para você aprender tanto da atuação como fisioterapeuta pélvico. Dá tempo, eu comecei agora. Como você captar seus pacientes, fidelizá-los. Então, as semeadoras, elas aprendem a desenvolver o seu posicionamento, elas aprendem a captar os seus pacientes, saber falar com o paciente do momento em que ele tem o primeiro contato com você até fechar o tratamento. E também a gente aprende como conduzir esse tratamento com a linha de raciocínio, do início até o final. Então, o semeando, você aprende tanto a receber esse paciente, conseguir receber o paciente, que é a captação, quanto você conseguir evoluir esse paciente e dar resultado, para você crescer. Por isso que é semeando na pélvica, você está plantando na fisioterapia pélvica para colher frutos maravilhosos, tá? Então, vamos começar, calma, vou responder as perguntas, tá bom? E por que eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora, atuo há cerca de 7 anos nas disfunções do assoalho pélvico. Estou focando de uns anos para cá na proctologia, porque é o que eu sinto que o mercado demanda, o que eu amo atuar dentro da fisioterapia pélvica. Então, atuo muito em coloproctologia, mas amo a fisioterapia de forma geral. Já atendi um pouco de tudo. Pelos meus cálculos, passam de 7.000 atendimentos em fisioterapia pélvica. E por que a gente vai falar hoje sobre como iniciar na fisioterapia pélvica? Porque é muito comum os fisioterapeutas virem com o sentimento de medo, de insegurança, achando que são altos investimentos, achando que precisa investir em muitos cursos, investir em muitos recursos, montar a sala perfeita, para assim começar a captar paciente e assim começar a se posicionar como fisioterapeuta. E não é assim que acontece. Você precisa primeiro trabalhar nas estratégias de dar resultado ao seu paciente, conseguir captar, fidelizar, e assim você consegue dar resultado e consegue captar mais e mais pacientes. Então, muitas vezes os fisioterapeutas acham que precisa de muito investimento para se tornar fisioterapeuta pélvico, que precisa de muito dinheiro, né? Eu já escutei falar aí, fisioterapeuta pélvico tem que ter dinheiro, porque os recursos são caros, e tem recurso caro. Mas mais importante do que o recurso que você tem é o conhecimento e domínio das disfunções do assoalho pélvico. Então, é muito importante você dominar a atuação, saber atender nas disfunções do assoalho pélvico e entregar resultado, para a partir daí você devagarinho ir investindo em recursos. E não precisa ter o melhor biofeedback, não precisa ter o melhor eletroestimulador. Eu estava atendendo uma paciente que foi encaminhada para mim por uma fisioterapeuta de São Paulo. Ela me indicou aqui em Recife, a gente foi discutir o caso dessa paciente, ela perguntou qual é o seu biofeedback. Aí eu falei, o da Miotec, um eletroestimulador, o eletromiográfico da Miotec. Aí ela fez assim, é péssimo, eu vou lhe indicar outro melhor. Eu olhei pra ela assim, meu amor, eu tenho resultado. Você acha que eu vou gastar dinheiro com um equipamento de 50 mil, 60 mil, 70 mil, independente do que ele me traz de recursos a mais, se meus pacientes recebem alta rápido, se meus pacientes estão satisfeitos com a entrega, se eu estou satisfeita com as informações que eu estou colhendo com aquele equipamento? Então, assim, é muito importante você ter a clareza, para quem está começando, eu preciso entregar resultado, e os recursos vão melhorando com o passar do tempo. Eu gosto muito de ter esse pé no chão em relação a isso, tá? E não colocar os pés entre as mãos e ter essa preocupação, tá? Já estás aí, mulher? Bianca,
Eu tô dizendo que eu tinha outra aula, que eu tava no semeando e vim correndo pra cá. Então, hoje a gente vai falar sobre essas questões que nos impedem de começar na fisioterapia pélvica. O primeiro é que é caro, não é caro. Eu comecei sem nada, eu comecei estudando por artigo científico e pelo caderno da faculdade. E a partir daí, com a entrada, eu comecei a investir. E eu gosto muito da minha jornada e eu me sinto muito confortável com ela. E eu acho que eu estou onde eu estou com o tempo de atuação, que eu considero pequeno pelo o tanto que eu conquistei, porque eu acertei muito sem perceber. E o meu primeiro acerto foi não investir demais. Foi só começar a investir em recursos quando eu já estava tendo entrada. Então, eu só comprei um eletroestimulador com 6 meses de formada, já atuando, porque eu me formei e já comecei a atuar. Eu consegui atender meu paciente sem recurso, com a minha mão e sem conhecimento. Então, assim, foi uma loucura. Não quero que você passe por isso também. Vamos cortar esse caminho. Boa noite. Mas você precisa ter a clareza que fisioterapia pélvica não é caro. Fisioterapia pélvica vai precisar de recursos como qualquer outra área da fisioterapia. Na traumatortopedia a gente vai precisar de um TENS-FEIS. Na traumatortopedia vai precisar de faixa elástica. E essas coisas que você não necessariamente vai precisar no primeiro momento. Você não vai comprar isso depois de 2 sessões do paciente, quando você está sem dinheiro. No começo você não vai começar fazendo a resistência apenas com as mãos. Então, dá dica para recém-formada. Fica aí na live, que vai ter dica até o final. Várias dicas, vou entregar tudo aqui. Então, não tenha essa noção de que você precisa investir muito. Você não precisa abrir uma clínica, um consultório. Você não precisa comprar uma maca. Você não precisa de nada. O que você precisa são suas mãos. E eu vou falar aqui, o que é que você precisa? Estela, já que não é caro, o que é que eu preciso para começar a ser fisioterapeuta pélvica e atuar na fisioterapia pélvica? Então, anota aí, caneta e papel. Você precisa par de luva, né? Você não vai fazer um toque vaginal sem luva. Gel normal de ultrassom, aquele gel condutor, né? Porque ele vai tanto passar corrente elétrica para a musculatura, quanto facilitar e lubrificar para não incomodar aquela paciente. Então, é muito importante ter esses recursos, né? Luva, a sua mão, que é o mais precioso. Gel, né? Michelle tá falando aqui. Eu consigo fazer a eletroestimulação com TENS e uma sonda? Sim, consegue. Consegue fazer a eletroestimulação. Se eu não tenho sonda intracavitária? Sim. Estela, eu consigo fazer... O que eu preciso, então? Você precisa de luva, sua mão, gel, um TENS-FEIS. É primordial para qualquer fisioterapeuta. É muito difícil atuar sem TENS-FEIS. Ah, Estela, mas eu não tenho ainda. Tá tudo bem. Bora começar sem. Mas é importante você começar a investir nisso. Fechou o primeiro paciente, compra um TENS-FEIS, parcela. É importante. Então, eletrodos. Ah, Estela, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele kit de 10 eletrodos que vende. Ele é R$350, é muito dinheiro para mim no momento. Compra autocolante. Compra aquele autocolante que é aqueles de eletrocardiograma. Deixa eu mostrar aqui. Fica aí. Esse aqui. Sabe quanto eu gastei nesse? Que vem 50, R$20 na Shopee. Eu vou fazer um dia, amanhã, vou fazer o dia de links da Shopee. Então, esse eu comprei na Shopee por R$20. Vem 50 parzinhos desse. Então, a gente consegue utilizar no nosso paciente e descartar depois. Ah, Estela, eu não tenho sonda intracavitária. Usa um desse. Acopla no seu eletroestimulador, coloca no paciente e depois tira, descarta. Porque é descartável, certo? Uma sessão você consegue comprar vários eletrodos desse. Então, a gente precisa parar de querer gastar dinheiro e começar a ver esse dinheiro entrando. Você já gastou dinheiro em quê? Já gastou dinheiro na sua formação, já gastou dinheiro em vários cursos relacionados dentro mesmo da graduação.
Então, vamos ver esse dinheiro entrar? Vamos aprender a fazer esse dinheiro entrar também? Então, você precisa do eletrodos, um tens fez, gel, mão e luva. É isso que você precisa como fisioterapeuta. Ah, Estela, mas eu quero fazer uma adaptação do... Como é que eu adapto o meu tens, que é o mais simples que tem, nisso? É simples, é só botar um adaptadorzinho. Que você compra super baratinho lá na Shopee também. Encaixa aqui, encaixa no seu tens fez. Shopee, minha gente. Eu sou a pessoa... Sabe aquela na Shopee? Sou eu. Tudo que eu vejo de recurso no meu consultório, eu vejo primeiro na Shopee. Quando tem, eu compro lá. Porque normalmente é frete grátis e mais barato. Então, assim, você não precisa querer comprar vários e vários recursos. Então, eu gosto de ter esse pé no chão e essa clareza de que você não precisa de tudo. Estou esperando ansiosamente pelo link desse adaptador. Eu vou anotar aqui, porque vez ou outra eu esqueço. Link do adaptador. Quem quer o link do adaptador? Bota aí, eu também. Se tiver vários, eu também eu boto amanhã. O adaptador e... Bota aí, eu quero desse daqui. Tava R$20, se eu não me engano. 20 não, R$29,90. Com 50, né? 50 desses eletrodos pra gente utilizar e descartar. Então, você fazendo essas contas, consegue perceber que não é algo tão impossível assim de você atuar na fisioterapia sem grandes investimentos. Então, eu gosto muito de ter pé no chão. Através de você, agora também só compro na Shopee. Eu também. É isso, tá todo mundo fazendo a dancinha da Shopee. Então é muito importante você ter essa clareza. Não precisa de tudo. Ah, Estela, mas eu vou atender uma paciente de vaginismo. Eu queria ter os dilatadores vaginais. Legal. Faz a avaliação da paciente. Pega o dinheiro da avaliação dela e compra os dilatadores. Ah, Estela, mas eu não tenho paciente com vaginismo. Nunca tive, vou comprar. Espera um pouquinho, pra que tanta ansiedade em querer abraçar o mundo desse jeito? Quando a gente sai de uma faculdade, a gente sai com um desespero e a gente quer tudo e a gente vai fazer tudo. E eu fui assim também. Minha gente, eu saí da faculdade, eu entrei na pós-graduação faltando 2 meses para terminar. O que eu fiz? Gastei dinheiro, porque eu fiquei 3 meses de sair. Quando eu me formei, surgiu a oportunidade na fisiopélvica. Eu agarrei porque eu não tinha dinheiro, tinha que pagar meu crefito. Comecei a atuar, então o que aconteceu? Eu precisei sair da gerontologia, que era após que eu tava. Perdi muito dinheiro, que na época só tinha pós-graduação cara. E perdi meu tempo. Então, é muito importante ter um pouco de calma, certo? Um pouco de clareza. Então, quais são os recursos? O que você tem como comprar. Estela não tem, parcela no cartão. Não, mas Estela, arranja um jeito. Tens fez, você vai precisar. Então, eu gosto muito desse pé no chão. Estela, eu preciso de um biofeedback. E eu quero o educador perineal. A sua mão é um biofeedback. É excelente, por sinal. Então, é importante você ter essa tranquilidade de calma. Eu posso esperar, avaliar o paciente para depois comprar os recursos que eu preciso. Porque senão você, ao invés de estar investindo em algo tão importante, você está investindo em um recurso que pode ficar alguns meses dentro da gaveta. Então, tenha essa tranquilidade no coração. Outro item que eu quero falar com você é que às vezes o fisioterapeuta acha que a fisioterapia pélvica é complexa demais para eles. E como a gente não vê na faculdade direito, Eita, Estela! Olá, Estela! Minha xará! Não pode ir embora não, porque é Estela. Atuo no SUS e a gente aprende a trabalhar com muito pouco. Exatamente, a rainha da gambiarra, com certeza. Então, você precisa entender que a fisioterapia pélvica não é complexa demais. O que é que acontece? Ao longo da graduação, você não... a gente não estuda muito sobre fisiopélvica, sobre a uroginecologia. No máximo, 3 disciplinas, em que uma delas é extremamente teórica, epidemiológica, em que a gente só entende nome de disfunção. Depois pode ter uma prática. E se tiver essa prática,
é algo muito superficial, em que a gente não consegue ter esse olhar tão profundo. Mas a fisioterapia... Eita, tá tendo oscilação de áudio? É que a internet aqui em casa hoje não tá legal. Vou abrir a porta. Então, que você precisa... Melhorou? Bota aqui, melhorou. Melhorou? Aqui tá normal. Então, o que acontece é que desde a graduação, a gente não tem uma vivência tão profunda sobre fisioterapia pélvica. E quando a gente entra nesse mundo que já precisa romper tabus e tem uma dificuldade em entender funcionalidade de assoalho pélvico, dá uma insegurança e a gente começa a colocar esse bloqueio de é complexo demais para mim. Mas o assoalho pélvico é um músculo como qualquer outro e a gente trabalha com esse músculo como a gente trabalha com qualquer outro músculo. Se tem tensão, a gente tira. Se tem fraqueza, a gente hipertrofia. Se tem um desalinhamento, a gente ajusta esse alinhamento. Então, da mesma forma que a gente avalia o valgo e o varo do joelho, a gente avalia o assoalho pélvico em relação à sua simetria também, em relação à descarga de carga, à descarga de peso, né, de abdômen e de vetor de força. Então, não é algo impossível, não é algo difícil, é algo que você precisa entender que como fisioterapeuta você entende de músculo e o assoalho pélvico é um músculo como qualquer outro do corpo. Então, não é complexo demais, mas a gente precisa entender como ele atua e como ele funciona, tá? Uma coisa que eu já ouvi muitos falarem, não aqui no Instagram, mas em muita pós-graduação que eu dei aula, é que o medo de acidentes. Estela, será que tem um acidente? Estela, será que meu paciente vai fazer xixi na maca? Será que ele vai fazer cocô na maca? Mas não é perigoso não, tá fazendo toque e ele tossir, talvez saia xixi. E é tão raro esses acidentes acontecerem, né, em relação à proctologia, por exemplo. Eu nunca fiz um balonete para ter acidente de perda lá no consultório. Então, nunca tive a experiência de um acidente tão drástico assim, como você talvez tenha essa visão. Né? O máximo é uma perda de urina, em que suja o papel da maca, a gente limpa, troca, higieniza. Então, precisa entender que não é nada complexo demais e não é o bicho de sete cabeças que você imagina. Claudiane, saí da faculdade achando que a pélvica era fortalecimento de adutores, glúteo, abdômen. Péssima formação. Eu saí da faculdade, eu aprendi a colocar cone vaginal e fazer ponte. Foi o que eu aprendi. Eu aprendi o que significa incontinência urinária e os tipos de incontinência. Nem dei muito atenção. Eu aprendi o que era o prolapso. Aprendi assim, né? Tinha a teoria do que era o prolapso, que na minha cabeça era algo incompreensível. Como assim? Posterior, anterior, isso na pelve não faz o menor sentido. Então, eu tive essa vivência e foi isso que foi a minha base. Minha primeira história aí pra vocês. Minha primeira paciente foi uma paciente de vaginismo, estudante de fisioterapia. Eu não avaliei essa paciente, eu estava tapando o buraco de outro profissional que precisou sair de férias e eu fiquei no lugar. E quando eu cheguei para essa paciente, eu não sei o que fazer. Sabe o que eu fiz na minha sessão? Alongamento de adutores. Foi alongamento de adutores, respiração e eu não lembro de mais nada. Engraçado que ela virou fisioterapeuta pélvica e teve aula comigo. E eu não lembrava dela. Ela falou, você lembra de mim? Você tratou meu vaginismo, você fez umas sessões comigo. Eu, meu Deus, eu não sabia de nada. Mas na hora eu não falei isso, né? Na época da graduação. Então, é carente demais essa formação e a gente precisa sim de aprofundamento. E você precisa ter esse senso de responsabilidade, que você precisa se aprofundar e não aceitar isso como verdade. Na graduação, a professora só passou para a gente ler artigo, mas ela nunca deu aula sobre os assuntos. Na pós que eu aprendi. É difícil. Então, às vezes, até o profissional da pós, o profissional da faculdade não tem informação
e prática clínica, nunca nem fez uma avaliação física. Então, realmente é algo que a gente precisa aprofundar, tá? E eu gosto muito de deixar claro, até porque eu tive comentários sobre isso hoje lá nos stories, e eu peço para vocês sempre estar acompanhando lá, que tem muita informação legal, que sim, a fisioterapia pélvica é extremamente ampla, Sidney. Então, a gente precisa ter clareza. Eu recebi uma mensagem dizendo assim, uma fisioterapeuta dizendo: abri a minha clínica, o meu consultório, aluguei o consultório, estou precisando captar paciente. Como começo? Não se começa alugando uma sala. Você começa com o pé no chão, devagarinho. E eu vou responder a pergunta que Sidney fez lá no início e eu vou falar sobre esse começo. As fases do início da atuação da fisioterapia pélvica. Como você começa? Estela, eu quero começar a atuar. Não tem por onde começar. Como eu faço? Você tem duas estratégias. Ou você começa a domicílio, com os recursos que você tem, que eu já falei antes. Ou você vai começar por porcentagem. É uma coisa ou outra. Estela, mas eu quero começar no Pilates para as pessoas me conhecerem. Elas vão te conhecer por ser instrutora de Pilates, e não por ser fisioterapeuta pélvica. Só se você respirar fisioterapia pélvica e falar sobre isso com todo mundo, que é muito raro isso acontecer. E você vai acabar precisando estudar sobre aquela área de atuação e se perder um pouco. Então, é algo que você precisa para se manter como fisioterapeuta e você precisa de renda, tudo bem, mas dê limite. Meu limite é esse e meu foco é captar paciente para a pélvica. Então, comece por domiciliar. Ah, Estela, mas paciente não quer domiciliar. Já tentei, não consigo. Qual é a outra estratégia? Porcentagem. Ah, Estela, mas me ofereceram um emprego. Um emprego aqui na cidade, vão assinar minha carteira. Pode começar assim. Mas você tem que ter a noção de que isso não tem como sair de lá, assim, de crescimento. Você não cresce lá dentro. Você vai ganhar um piso salarial, talvez com alguma bonificação. E isso não tem como aumentar ao longo do tempo. Com a captação, e você vai trabalhar 30 horas semanais. Captando seu paciente, com dois pacientes, um paciente na verdade, você já recebe o que você receberia no CLT. Um paciente, você vai atender 30, que era a minha história, eu atendia 30 pacientes, geral, né? Imagina esses 30 pacientes 2 vezes na semana, imagina eles, né? Enfim, quantas horas eu trabalhava. E com um paciente você trabalha apenas essas 2 horas semanais, comparado com 30 pacientes atendendo, nem o espaço apertado, enfim, do espaço, mas assim, você atendendo esses pacientes, passando por situações que nem sempre são favoráveis. Então, você precisa ter muita clareza que, às vezes, o CLT não é vantajoso a longo prazo. Talvez a curto prazo, por desespero, sim. Não tem dinheiro, tá precisando, eu entendo. Mas tenha a mentalidade de que ali não gera crescimento financeiro. Como aprendizado, tá bom, mas financeiro não. Então, como eu te recomendo, domiciliar ou porcentagem, tá? Porcentagem, como é que funciona, Estela? A divisão da porcentagem. Normalmente, 60% para quem tem os recursos e 30% para quem não tem os recursos. O que significa? Se você tem os recursos e está levando os seus equipamentos, é 60% para você. Se a clínica tem toda estrutura, é 60% para a clínica. Agora, como Estela fazia que ela captava o paciente e levava os recursos dela, e eu queria 70%. Porque eu achava justo 30% para a clínica. E eu estava feliz com esse valor. Após a graduação, você foi para o CLT ou já iniciou o domicílio? Eu fui para o CLT porque hoje em dia eu não iria. Tá? Foi uma fase da vida que eu aproveitei, foi excelente. Eu fui para o CLT, mas foi mais desgastante do que se eu tivesse iniciado ou saído antes, né? Eu fiquei 5 anos no CLT, eu deveria ter ficado no máximo 1 ano. E eu fiquei 5. Então, esses 4 anos que eu fiquei a mais
foram tempos que não foi muito proveitoso financeiramente para mim. Foi mais desgastante fisicamente e psicologicamente também. Pago terapia. Então, é importante você começar por algum lugar. E eu recomendo domiciliar e aluguel de turno. A Estela, teve a oportunidade e eu não lhe julgo, eu passei por isso. Eu te aconselho o que é melhor financeiramente para você e para seu estado físico e mental, que é domiciliar e porcentagem. Depois do tempo, você está captando esses pacientes, o que você faz? Você pode evoluir, você pode evoluir disso a partir de que você alugue um turno. Quando você enche a quantidade de pacientes em uma tarde, em uma manhã, você sai da porcentagem, aluga um turno, e quando você pagava lá R$500, né, você dava R$500 para a clínica, nossa, eu nem sabia que tinha isso. Você começa a vender, a pagar para o espaço R$100 o turno. Então, o seu poder aquisitivo, a sua renda vai aumentar muito mais. Quando eu saí da porcentagem e fui para o aluguel de turno, a minha renda triplicou com os mesmos pacientes. E os pacientes ficaram mais felizes por causa do ambiente, porque era mais aconchegante, tinha experiência de atendimento melhor. Então é muito importante seguir esse passo a passo. Agora eu vou responder a pergunta de Sidney lá no início da live, porque só agora eu vou tocar nesse assunto voltado mais a estratégias de negócios, vamos dizer assim. Deixa eu voltar lá. Só um segundinho. E Sidney botou assim. Cadê Sidney? Fazer uma sociedade é cabível no momento, atuando na pélvica? Então, qual é o seu momento? Sociedade é algo muito perigoso, porque você tem que fazer uma sociedade com alguém que você tem muita intimidade e que você tem a mesma visão, e nem é todo mundo que você pode confiar, porque é como se fosse um casamento. É um casamento, só que não é de corpo e alma, né? É só de mente, de cérebro e de propósito. Então, é um casamento. Então, por ser um casamento, você precisa escolher a dedo quem é que você vai participar. Eu tenho uma melhor amiga que você conhece, Sidney, que eu tenho uma vontade tão grande de fazer uma parceria com ela, mas eu fico pensando, poxa, se der errado, minha amizade é tão maravilhosa. Então, é algo que você precisa pensar sobre. É algo que você precisa refletir se é algo que bate, né? Você e esse outro sócio. Você ministra pós-online? Não, mas eu ministro Semeando na Pélvica, que você aprende muito mais do que uma pós-graduação. Você aprende a dominar raciocínio clínico, atuar qualquer disfunção do assoalho pélvico com base numa avaliação bem feita, uma avaliação norteadora, domina raciocínio clínico e elege um tratamento efetivo que entrega resultado. Além de tudo isso, você aprende a captar e fidelizar seus próprios pacientes, não depender de ninguém. Então é melhor do que uma pós-graduação. Tapa todos os buracos. Sidney, eu sinto muita dificuldade por ser homem. E aturar nessa área que é majoritariamente feminina. É verdade. É uma dificuldade, porém, é algo que talvez você tenha um diferencial de algumas pessoas se sintam mais confortáveis com você. É algo muito íntimo, então você pode... Eu acho que rede social é muito importante para você, porque é por essa rede social que você consegue ampliar essa vinda de pessoas para esse tipo de público ir para você, ao invés de você ficar esperando no boca a boca, que vem menos pessoas. Então, por isso que rede social é algo tão importante, porque você traz um volume maior de pessoas, né? Sociedade, acho que estraga a amizade. Eu também acho. Me chama, nem sei pra quê que eu não tava olhando. Assim, né? Vai ficar salva a live? Sim, toda live a gente tá fazendo maratona. Eita, esqueci de falar isso, me desculpe. Comecei bem afobada essa live.
A gente tá fazendo uma maratona de live todos os dias, às 20 horas, preparando você para a semana do raciocínio clínico pélvico, que vai acontecer do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. É uma semana de conteúdo gratuito em que eu vou te ensinar a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico e você entender o caminho para dominar o raciocínio clínico e se tornar o fisioterapeuta pélvico de referência. Então, por isso que a gente tá fazendo essas lives todos os dias às 20 horas. Então, depois dessa live, você vai no link da bio e eu vou te explicar o passo a passo. Então, vai sim ficar salva todas as lives. Creio que os homens na pélvica conseguem trabalhar melhor com a sexualidade masculina e homens em geral. Sim. Tem público. Para todo mundo tem público. Só que às vezes a gente vai ter que saber comunicar com esse público. Então, é importante, vamos lá, voltando. O que você precisa, botei essa frase de impacto. O que você precisa não é recurso. Você precisa entregar resultado aos seus pacientes. Então, não adianta você ter os melhores recursos do mercado se você não entrega resultado. Se você ter o melhor biofeedback de todos, aquele dos seus sonhos, e você não sabe utilizá-lo para dar resultado ao seu paciente que tem disfunção de assoalho pélvico. Ou você comprar o melhor dilatador vaginal se você não sabe atuar nas disfunções sexuais femininas dolorosas. Então, você precisa, antes de ter o recurso, dominar raciocínio clínico. Você precisa, antes de investir e gastar dinheiro, que se você não tiver maturidade e saber em que investir, você vai gastar o seu dinheiro. Então, antes de gastar o seu dinheiro com o melhor recurso importado lá de Londres, que faz gira de cabeça para baixo, você precisa dominar raciocínio clínico, saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, dar um diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. E tudo isso que eu tô falando agora eu vou ensinar na semana do raciocínio clínico de forma gratuita para você. E é nesse processo de eu prestei o melhor serviço possível para aquele paciente, ele está vendo resultado no meu atendimento, é assim que começa a captação de paciente. E aí a gente vai fidelizar ele ao longo desse processo. E com um paciente com um resultado muito bom, você vai alinhar a sua comunicação para conquistar mais e mais pacientes com aquele único. Ou você que não conseguiu, assim, tá no início, não tem nenhum paciente para começar, você conseguir esse primeiro paciente e assim começar esse ciclo. Então é muito importante, a base de tudo, ser você como fisioterapeuta, porque não adianta você ter a melhor comunicação, as melhores parcerias. Se o paciente deita na sua maca, você tem insegurança, tem medo e não sabe o que fazer. Aí você vai se queimar, porque o paciente vai voltar para o médico e vai dizer assim, aquele fisioterapeuta que tu me indicou, ele não sabe me tratar. Então, tudo, fidelização, captação de novos pacientes, realizar parceria, construir a sua agenda dos sonhos, tem como base você saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, entende? Você entregar resultado a esse paciente. E associado a isso, imagina a potência de você ser um fisioterapeuta seguro. Chegou lá, você sabe atuar. E você associar a isso, entregar um atendimento de excelente qualidade a esse paciente. E você ter a comunicação para captar mais e mais, aí ninguém te segura. Aí você vira uma floresta, né? Você plantou uma sementinha e saiu de controle. Mas aí a gente vai podando, se ajustando também para você ter qualidade de vida, né? Então, é nesse processo que você cresce, né? Com base no que é que você faz de melhor. O que é que você, do outro lado, faz de melhor? Tem que ser a fisioterapia. Não é para ser a comunicação. Porque a comunicação é só algo que você agrega a ser um excelente fisioterapeuta. E isso vai trazer mais pacientes. E quais são as vantagens, né, de você ser fisioterapeuta pélvico? Por que ser fisioterapeuta pélvico é tão bom na minha visão? Primeiro, é a baixa concorrência. É muito fácil você captar paciente, porque primeiro, né, as pessoas têm, os fisioterapeutas não têm esse entendimento da importância da comunicação, de captar seus pacientes, de atrair esses pacientes para você, ser magnético em relação a isso.
E também existem pouquíssimos fisioterapeutas que entregam resultado. A maioria tá enxugando o gelo, tentando entregar resultado aos seus pacientes com dificuldade, ou não sabe se posicionar como profissional de valor que eles são. Então é facilmente um mercado em que você consegue se destacar como fisioterapeuta pélvico. Estela, por onde eu começo? Eu quero atuar. Além de você saber o que fazer de onde eu vou começar a atuar, ou domicílio porcentagem, e os recursos que eu preciso para isso, onde eu tenho conhecimento para eu conseguir fazer isso acontecer. E eu digo que é com o que você tem inicialmente. E você precisa ter a responsabilidade e o senso de que você precisa de mais informação. E você precisa estudar e se aprofundar. E também não depender somente disso. Então, é estudando que você consegue, e entendendo como você se comunica, entendendo como entrega resultado para esses pacientes, que você consegue crescer. E por isso que eu sugiro o Semeando, porque você, além de aprender raciocínio clínico e atuar nas disfunções do assoalho pélvico, vem a comunicação, vem o posicionamento, vem você se sentir o fisioterapeuta de segurança. E quando você se sente isso, as outras pessoas entendem isso também. Infelizmente, ainda sinto que é uma perspectiva muito infundada sobre a pélvica. As pessoas não conhecem muito sobre o fato. E nós, como fisioterapeutas pélvicos, temos responsabilidade sobre isso. O que é que você está fazendo para melhorar esse entendimento das pessoas da sua região? Abre os olhos para isso, porque quando você mostrar a importância, o que acontece e o que você pode fazer na vida dos outros, a gente muda essa perspectiva de ninguém na minha região sabe o que é, ninguém sabe o que é e ninguém faz. E eu sou a pessoa que vou fazer. Mas o meu bairro é pequeno. Porque minha cidade. Mas só a cidade é pequena, mas você deve ter no máximo 2 fisioterapeutas pélvicos. Então, também a quantidade de paciente é enorme. Então, esses bloqueios a gente precisa ir trabalhando, que muitas vezes é mais algo que te limita do que você abraça e olha as oportunidades que você tem no seu mercado. Então, por isso que eu recomendo o Semeando na Pélvica, porque além de raciocínio clínico, você vai atuar nas disfunções do assoalho pélvico, né? E como eu falei anteriormente, a gente tá no processo de live até o dia 29/1, que a gente vai trabalhando vocês para começar a semana do raciocínio clínico pélvico, em que você vai aprender a tratar qualquer disfunção do assoalho pélvico, dar resultado, porque isso é a base do teu crescimento como fisioterapeuta. Não adianta você ter requisinho para captar paciente se você não sabe atuar como fisioterapeuta. Então eu recomendo para você, vai no link da bio, você vai clicar no link da bio, preencher o cadastro e a partir daí você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Entre no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai disponibilizar vários presentes, vários bônus e a aula que será pelo Zoom, gratuita e com certificado. Além disso, você também, após entrar no link do WhatsApp, você precisa ir também para o seu e-mail, que lá você vai ganhar uma aula gratuita de como ter o primeiro contato com o paciente, tá? Então, recomendo você fazer isso. Vai para o link da bio, preenche o cadastro, entra no grupo do WhatsApp e depois disso, vá para o seu e-mail e assista a aula de primeiro contato com o paciente. Como você pega o paciente e fala com ele para fechar a sua avaliação, tá? Aula incrível, aula do Semeando que eu tô entregando para vocês. Mas se você se inscrever na semana do raciocínio clínico pélvico, aqui de Claudiane, creio que uma boa seria a parceria com ginecologistas. Prontos e Urus ajudaria também. O ginecologista não é muito lucrativo, não. Eles não têm muita mente aberta. Eles querem mais indicar laser, terapia. E lá no Semeando na Pélvica, eu falo todo do mercado. Você sabe o que fazer para dar certo. Porque às vezes você fica perdendo tempo em recepção de médico lá, horas e horas, para no final ele não te indicar. Eu digo porque eu fiz isso. Já fiquei horas em recepção de médico, esperando pra falar com ele. Chegava lá, explicava sobre o que era fisioterapia pélvica e ele nunca tinha me indicado. Então perdi meu tempo, que eu poderia estar fazendo estratégias que realmente funcionam. Então dentro do Semeando também a gente tem várias estratégias. Mas antes disso,
Recomendo você participar da semana do raciocínio clínico pélvico, para você dominar raciocínio clínico, saber atuar nas disfunções. E eu vou te explicar tudo semeando na pélvica também, para você começar a lapidar o seu caminho para se tornar referência da sua região. Tá bom? Foi um prazer enorme de ter aqui comigo. A live normalmente é 30 minutos, passou. Amei a interação de vocês. Foi algo espetacular. Gosto assim, tô gostando de ver vocês participativos. Um beijo pra vocês e participem. Vai lá agora, no link da bio, e se inscreve na Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. Vai ser um prazer te ter comigo, porque vai ter entrega de verdade. Porque aqui a gente não entrega nada pela metade aqui. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.